Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo estarei realizando as correções das atividades referentes à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado de Matemática. Vamos lá? Começaremos pela atividade 2. Para ter ideia da espessura de um nanofio, vamos pensar um pouco. O diâmetro médio de um fio de cabelo é cerca de 0,05 mm. O nanofio é quantas vezes menor que o fio de cabelo? Vamos à resolução. Na atividade 2, nós basicamente teremos que responder quantas vezes o diâmetro do nanofio cabe dentro do diâmetro do fio de cabelo. Para fazermos essa comparação, primeiramente vamos transformar as medidas para que estejam escritas na mesma unidade. O nanofio está escrito em metro, o fio de cabelo em milímetro. Sabemos que 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes iguais. Quando dividimos, dá 0,001 e esse número em notação científica 10 elevado a menos 3, porque a vírgula que estaria aqui, ela volta 1, 2, 3 casas. Como é um número pequeno, o expoente é negativo. Então vamos transformar o fio de cabelo para metros. Primeiramente, vamos escrever esse número aqui em notação científica. Observe, o primeiro algarismo significativo diferente de 0 é o 5, tá? A vírgula deve ficar após ele. Então teremos 5, vírgula, não precisamos porque não há outros algarismos. A potência é sempre de base 10 e para determinarmos o expoente, nós contamos quantas casas a vírgula se deslocou. 1, 2. O expoente é negativo porque se trata de um número pequeno e tivemos que deslocar a vírgula para a direita. Mas esse valor ainda está em milímetro. Bom, mas sabemos que 1 milímetro é 10 elevado a menos 3 metros. Então esse valor aqui é 10 a menos 3 metros. Então vamos usar isso na nossa resolução. Teremos 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 metro. Agora o valor já está em metro, mas devemos escrever melhor. Repetimos o 5 e fazemos a multiplicação com as potências de base 10. Como é multiplicação, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Menos 2 mais menos 3. Bom, resolvemos isso aqui conservando a base. Menos 2 mais com menos dá menos 3 metros. E teremos que esse resultado em metros será 5 vezes 10. Sinais iguais, conservamos o sinal, somamos os valores. 2 mais 3, 5. Agora nós temos os dois valores escritos em metro. Esse valor é o comprimento do fio de cabelo, 5 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Finalizamos a atividade respondendo a nossa pergunta inicial. Quantas vezes o diâmetro do nanofio, que é 10 elevado a menos 9 metros, cabe em 5 vezes 10 elevado a menos 5 metros, que é o diâmetro do fio de cabelo? Então, vamos responder essa questãozinha aqui. Bom, utilizaremos uma equação, tá? Esse valor aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 9, vezes um valor x será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5. Esse valor x vai nos indicar quantas vezes esse valor cabe nesse. Bom, 1 vezes 10 a menos 9 está multiplicando o x, então eu passo ele dividindo. Então x será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 1 vezes 10
elevado a menos 9. Aqui temos então uma divisão desses valores que estão em notação científica. Então, nós dividimos parte inteira por parte inteira, ou seja, eu divido 5 por 1 e multiplico pela divisão envolvendo as potências de 10. 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 9. Então, x será igual a 5 dividido por 1, 5. Aqui eu tenho uma divisão de potências da mesma base. Na divisão, nós conservamos a base, subtraímos os expoentes. Então, faço o primeiro, que é menos 5, menos o segundo, que é menos 9, entre parênteses, porque é negativo. Então, x será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5, menos com menos mais 9. Então, x será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 mais 9. Conserva o sinal do maior, que é positivo, e faça a diferença entre os dois valores. Então, vai ficar positivo 9 menos 5, 4. Então, cabe 5 vezes 10 elevado a 4 vezes o nanofio no diâmetro do fio de cabelo. Esse valor pode ser melhor escrito. Ele será o 5 acompanhado de quantos zeros aqui indicar, porque é 5 vezes 10 elevado a 4. Tem 4 zeros, então eu escrevo os 4 zeros, certo? E significa que o nanofio é 50.000 vezes menor do que o fio de cabelo em se tratando do diâmetro. Atividade 3. Uma fita de DNA tem 2,5 nanômetros de espessura, enquanto um fio de cabelo humano tem, em média, 5 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Quantas fitas de DNA deveríamos colocar uma do lado da outra para que essa nova espessura seja a mais próxima possível de um fio de cabelo humano? Vamos à resolução. Na atividade 3, nós deveremos comparar medidas. Nós queremos saber quantas fitas de DNA colocadas lado a lado vão corresponder a um fio de cabelo em medida, certo? Em diâmetro. Então, temos aqui o seguinte. Primeira coisa, vamos transformar esses valores aqui para uma medida só. Vamos transformá-los em metro. Aqui temos que a fita de DNA é 2,5 nanômetros, enquanto que o fio de cabelo é 5 vezes 10 elevado a menos 2 nanômetros. Sabemos também que 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. E sabemos que 1 milímetro equivale a 10 elevado a menos 3 metros. Então, 2,5 nanômetros, transformando em metros, fazemos da seguinte forma. Sabemos que 1 nanômetro, ou seja, isso aqui, equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Então, para descobrirmos quanto que são 2,5, basta multiplicarmos 2,5 pelo equivalente a 1 nanômetro, que é 10 elevado a menos 9 metros. E prontinho, já encontramos esse valor em metro. Agora faremos o mesmo para a espessura do fio de cabelo. A espessura do fio de cabelo é 5 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. E sabemos que 1 milímetro é 10 elevado a menos 3 metros. Então, isso aqui, ó, correspondente a 1 milímetro, é equivalente a 10 elevado a menos 3 metros. Então, para determinarmos, basta multiplicarmos 5 vezes 10 elevado a menos 2 por 10 elevado a menos 3 metros, que é o equivalente a 1 milímetro, e aí já temos transformado a medida em milímetro. Bom, aqui eu vou conservar esse 5
e tenho que fazer essa multiplicação aqui das potências da mesma base. Na multiplicação nós conservamos a base, que nesse caso é 10, e somamos os expoentes. No caso aqui menos 2, mais, abre parênteses, menos 3. E o nosso resultado já será dado em metro. Fechando aqui, teremos 5, conservamos, vezes 10 elevado a menos 2 mais menos 3, ou seja, menos 2, mais com menos dá menos 3. E aí chegaremos na seguinte resposta: 5 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Agora observem que o nosso exercício quer saber exatamente quantas fitas de DNA colocadas lado a lado vão ser equivalentes ao diâmetro do fio de cabelo, certo? Então, para sabermos isso, teremos o seguinte, que quando eu multiplicar esse valor 2,5 vezes 10 elevado a menos 9 vezes uma quantidade x de fitas, eu vou obter a medida de um fio de cabelo. 5 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos resolver essa equação. Então, esse valor está multiplicando o x, então eu passo ele dividindo. Operação inversa, x é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por esse valor. 2,5 vezes 10 elevado a menos 9. Aí fazemos a divisão da seguinte forma. Dividimos essa parte que antecede a potência do primeiro valor pela parte que antecede a potência do segundo valor. Então terei 5 dividido por 2,5. Esse valor será multiplicado pela divisão das potências de 10. 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 9. Então, meu valor será 5 dividido por 2,5 dá 2. Aqui eu tenho uma divisão de potência da mesma base. Na divisão, a gente conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes, ou seja, menos 5 menos 9 entre parênteses. Então, x será equivalente a 2 vezes 10 elevado a menos 5, menos com menos vai dar mais 9. Então, x será 2 vezes 10 elevado a menos 5 mais 9. Conserva o sinal do maior, que é mais, e faça a diferença. 9 menos 5, 4. Ou seja, cabe esse valor aqui, 2 vezes 10 elevado a quarta fitas de DNA, o diâmetro correspondente a um fio de cabelo. Esse resultado podemos escrever assim também. X é igual a 2, como a potência está elevada a quarta, eu escrevo 4 zeros. Então, nossa resposta será 20.000 fitas de DNA. Atividade 4. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. E um próton, nessa mesma condição, tem massa de 1,672623 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Quem possui maior massa? Na atividade 4, faremos uma comparação entre as massas do elétron e do próton. A massa do elétron é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, enquanto a massa do próton é 1,672623 vezes 10 elevado a menos 27. Qual seria a maior? Bom, como temos aqui que os expoentes são diferentes, então, para determinarmos qual é maior, nós comparamos os expoentes, tá? Então, faremos da seguinte forma. Qual das duas massas possui o expoente maior? No caso, será menos 27. Tá? Menos 27 é maior que menos 31.
Então, significa que a massa do próton, a massa do próton é maior que a massa do elétron, tá? Bom, mas isso pode gerar alguma dúvida. Menos 27 é maior que menos 31? Bom, podemos fazer, para efeito de comparação, o seguinte cálculo. Eu tenho aqui o menos 27 e aqui eu tenho o menos 31. Podemos adicionar a esses valores o mesmo número e vemos qual que vai dar o maior resultado. Por exemplo, um número maior que o 31 pode ser 32. Vou adicionar 32 a esse e 32 a esse e ver qual que vai me dar o maior saldo. 32 menos 27 dá 5. 32 menos 31 dá 1. Ou seja, esse valor aqui é maior do que este, tá? Vamos à resolução. Três, dois, 1. Agora vamos resolver a atividade 10. Utilize a abreviação de nanômetro, abreviação de nm, para representar o nanômetro. Escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. A. 400 nanômetros. B. 500 nanômetros. C. 60 nanômetros. E D. 140 nanômetros. Vamos à resolução. Três, dois, 1. Atividade 10. Utilize a abreviação nm para representar o nanômetro. Escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. A. 400 nanômetros. B. 500 nanômetros. Três, dois, 1. C. 60 nanômetros. D. 140 nanômetros. Vamos à resolução. Letra A, 400 nanômetros. Então vamos lá. 400 nanômetros, em primeiro lugar, vamos escrever esse número em potência de 10. Tá? Então, o primeiro algarismo diferente de zero, aqui no caso, é o 4. Então a vírgula deve ficar aqui depois do 4 e teremos o número 4,0, posso escrever apenas 4. Vezes 10, a potência vai ser sempre de base 10. Então temos 4 vezes 10. Agora observem que a vírgula volta duas casas. Se ela volta duas casas, então o expoente aqui é 2. Então temos 4 vezes 10 ao quadrado nanômetro. Bom, eu sei que 1 nanômetro é equivalente a 10 elevado a menos 9 metros. Então, para transformar esse valor aqui em nanômetros, eu multiplico 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 9 metros, que é o equivalente a 1 nanômetro em metros. Bom, agora eu devo resolver essa potência, esse produto de potências de mesma base. Então vai ficar 4 vezes. Conservo aqui no caso as bases iguais a 10 e, como é uma multiplicação, somo os expoentes. 2 mais 2 mais menos 9 metro. Então isso aqui vai ficar igual a 4 vezes 10 elevado a 2 mais com menos dá menos 9 metros. 4 vezes 10 elevado a 2 menos 9, menos 7 metros. Conservo o sinal do maior que é menos e faço 9 menos 2.
B, 500 nanômetros. Primeiro, vamos transformar esse número aqui em um número em potência de base 10 ou notação científica. O primeiro algarismo significativo que é o 5, então a vírgula deve ficar depois dele. Então terei 5, a vírgula vai ter que ficar aqui, vezes 10. Mas observem que a vírgula inicialmente estaria aqui, ela volta uma, duas casas para ficar onde queremos. Então o expoente aqui é 2 positivo. Positivo porque 500 é um número grande, nanômetro. Agora eu sei que um nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Então, para descobrirmos esse valor aqui em metros, basta multiplicarmos 5 vezes 10 ao quadrado. Basta multiplicarmos 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 9. Fazendo essa multiplicação aqui, potências de mesma base. Então ficará 5 vezes 10 elevado a, como é um produto de potência da mesma base, conserva a base 10, somo lá, 2 mais menos 9. Então ficaremos com 5 vezes 10 elevado a 2, mais com menos dá menos, menos 9. Tudo isso já em metros, tá? Então teremos 5 vezes 10 elevado a... Eu tenho 2 menos 9, conservo o sinal do maior que é menos. No caso o maior é 9, faço 9 menos 2, 7. Então 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. 60 nanômetros. Bom, 60 nanômetros é a mesma coisa que... Observem aqui que nós temos apenas um algarismo significativo que é o 6. Então eu escrevo ele aqui. A vírgula deve voltar para cá. Então vai ser 6 vezes 10. A vírgula voltou uma casa só. Então o expoente é 1. Bom, isso aqui nós sabemos que equivale a quanto? 10 a menos 9 metros, certo? Então, para obter esse resultado em metro, basta eu multiplicar esse valor por 10 elevado a menos 9 metros. Então, terei 6 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Agora, eu vou resolver esse produto de potência da mesma base. Então, 6 vezes 10 elevado a 1 mais menos 9, por quê? Porque é multiplicação. A gente conserva a base e somos expoentes. Metro. Será 6 vezes 10 elevado a 1 mais menos 9. Fica 1 mais com menos 9. Então, eu vou obter 6 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Esse é o meu resultado em notação científica. D, 140 nanômetros. Então, terei 1,40 ou 1,4 vezes 10 elevado a... Agora, observem que a vírgula teve que se deslocar duas casas para trás. Então, elevado a 2 positivo. Por quê? Porque 140 é um número grande e a vírgula teve que voltar para trás. Esse resultado ainda está em nanômetro. Para transformar em metro, vamos observar que 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metro. Então, para transformar, eu vou multiplicar 1,4 vezes 10 ao quadrado, vezes o correspondente a 1 nanômetro, que é 10 elevado a menos 9 metro. Isso vai me retornar 1,4 vezes multiplicação de potência da mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 2 mais menos 9. Ou seja, isso aqui vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 2, mais com menos dá menos 9 metros. Então, meu resultado será 1,4 vezes 10 elevado a 2 menos 9, conserva o sinal do maior, que no caso é menos, e subtraio 9 menos 2, 7.
Então, o meu resultado aqui será 1,4 vezes 10 elevado a menos 7 metros.